Boa noite, musas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok. Vocês vão chegando. Hoje a nossa live é especial com convidada. Estamos aqui felizes da vida. Eu tô um pouco azul, eu tô achando. Mas é a luz. Então é isso daí. Se eu tiver azul, eu vou ficar azul. Então não tem como corrigir a luz, não. Ana, já chegou nossa super convidada. Manu, bem-vinda. Ana, você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Diga sim! E vamos começar este papo delicioso. Gente, tô impressionada como eu tô azul. É o tipo do jeito que a luz tá entrando mesmo. Mas é isso, eu vou ficar azul. Não vou me apegar. Sim, estou te ouvindo, estou te vendo. Que bom, deixa eu tentar arrumar aqui minha gambiarra. Gente, hoje quando a pessoa... Opa! Acertei um pouco aqui da luz. Oh, não. Deixa eu virar mais pra cá. Um pouco de tontura em vocês. Tô tentando, gente. Tô tentando. Acho que é só a altura. Ah, é isso. Vou ficar azul. Sou uma linda Smart Pet hoje fazendo live. Ah, tá ótimo. Meu cabelo tá ótimo. Tô feliz com ele. Vamos de papo. Vou trazer aqui pra nossa conversa deliciosa Ana. Esperando Ana. Vamos virar esta câmera, mulher. Minha filha Aí, tá louca! ei, que delícia. Pronto, agora acho. Você tá me ouvindo, Aline? Eu tô te ouvindo bem, te vendo bem. Só tô um pouco Maravilha. incomodada que eu tô azul, mas é isso. Eu acho que a luz Um que eu tô aqui tá avatar, refletindo. né? Um É, avatar. assim, sou uma Smurfette, tô refletindo a sua blusa. Tá ótimo, tá tudo bem. Isso. Não vou me abalar por isso. Já falei, não vou passar uma live inteira segurando o celular, achando uma luz melhor. Ó, até fica. Mas meu braço não aguenta uma hora de conversa. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar azul, porque eu não trouxe meu tripé. Estou em São Paulo, estou num lugar do quê? Delicioso, ficando com amigos e agora vim fofocar com você, meu amor. Muito bem. Seja bem-vinda a esta Obrigada. página. Você é uma mulher que você já sabe que eu admiro muito, mas para quem vai chegar aqui na nossa live, para quem vai assistir ela depois, se apresenta, meu amor. Tá certo. Também te admiro muito. Antes de mais nada, aprendi muito com você e venho aprendendo cada vez mais, né? Eu sou Ana Paula, Ana Gonzaga, né? Sou fotógrafa, faço ensaios boudoir, né? Estou à frente da Wolf Woman Boudoir, sou bióloga, sou terapeuta tântrica, né? Que é uma coisa que eu estou começando, mas foi um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? Muito profundo. Eu acho que eu tenho necessidade de expandir isso para outras pessoas, né? E sou mãe atípica, né? Eu tenho um filho autista, autismo nível 1 é muito leve, mas o fato de ser leve não quer dizer que não é um autismo, né? E algumas coisas a gente compartilha com outras mães atípicas aí, outras eu não passo nem perto, né? É sempre a minha busca de conhecimento me fez ter contato com outras mães, né? Tenho outras coisas que eu faço na vida. Sou espeleóloga também, adoro paleontologia, né? Mas isso é uma coisa assim que falo que eu tenho momentos na minha vida, né? Tem momentos que eu me foco Claro, muito numa coisa e depois aquilo acaba ficando tão natural que eu já não me considero mais uma espeleóloga, por exemplo. É uma vontade, é um desejo e só isso. e o aprendizado fica sempre também, né, Ana? Acho que isso é uma coisa que é o mais incrível, assim. É o que eu falo, se eu fosse ficar desenhando o meu currículo, tem coisas que não fazem nem tanto sentido, mas a ideia, na verdade, é que a gente vai se sentindo e vai mudando o tempo inteiro. De conhecimento, do que a gente quer falar, do que faz sentido.
Eu acho que esse é um caminho universalista aí, e que nos E mundos de hoje faz muito mais sentido, né? é o que eu falo, a gente não é água parada, né? A gente não é água parada. Então, nós vamos recebendo informações, vamos recebendo, conhecendo ambientes, conhecendo pessoas, conhecendo motivos, né? E a gente vai mudando. Eu falo que a essência não muda, porque nós somos formados a partir de uma essência, mas a nossa postura diante do mundo muda diversas vezes, né? E eu acho Muito, isso tão muito. necessário. Por isso que eu falo, autoconhecimento nunca acaba, nunca. Não. Porque em cada momento você está num momento diferente. É necessário se conhecer em cada momento, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do autoconhecimento, que é uma coisa que eu falo muito aqui na página, no canal, nos vídeos, é que é isso, né? Você pode ter essência, você pode ter uma Ana que até agora é essa Ana, e amanhã você pode acordar outra Ana, né? Assim Exato. como eu acordo outra Aline todos os dias, assim. Eu acho que isso é o que é a vantagem de estar vivo, né? A oportunidade de novos recomeços, assim. Exato, é isso mesmo, Aline. Eu acho que a gente pensa muito igual, né? Em vários aspectos, assim. Nós nos conhecemos há não tanto tempo, né, Aline? Mas é uma conexão tão grande, né? E a gente se parece em tantos aspectos, e mesmo nos aspectos que a gente discorda, a gente tem a mesma linha de pensamento. Sim, sim. Mas eu acho que esse é um exercício, assim, né? Que é muito grande e que eu acabo pensando, acho que quando os caminhos vão ali se cruzando, eles têm motivos para isso acontecer. Isso é uma coisa que eu sempre acredito muito. E o que me fez, né, hoje fazer este convite, acho que a gente tem inclusive muitas lives para fazer. Temos que chamar o nosso grupo de superpoderosas musas e lobas incríveis para fazer uma live tipo daquelas mulheres que a gente tipo, também ama muito e tem muito para trocar. Estou planejando para a gente fazer isso acontecer. Mas essa semana eu vim falando um pouco sobre a questão da solidão e do quanto nós mulheres, e quanto mais o tempo passa, mais isso afeta, e que a solidão é diferente da solitude. Todo mundo quer Sim, ter o seu momento de solitude, mas a solidão, ela machuca, ela deixa marcas, e o que eu achei mais interessante, Ana, é que durante o processo ali que eu coloquei, inclusive nos stories, para as pessoas falarem um pouco sobre isso, quando o assunto foi perguntinha, tipo, sim ou não, eu tive bastante interação. Quando foi lá de múltipla escolha, eu tive interação. E quando eu pedi para que as mulheres contassem os momentos em que elas se sentiram só, você e só mais uma pessoa me contaram sobre o que vocês tinham sentido. E o que eu mais achei interessante foi o motivo que das duas pessoas que contaram foi o mesmo. Foi na mesma situação que vocês sentiram essa solidão no impacto mais forte, assim. Você pode comentar sobre isso? posso. Posso sim. Na verdade, assim, eu coloquei um dos momentos que eu acho que eu coloquei no meu diagnóstico, né? Foi isso? Mas Foi na, existia na, 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 na amamentação, você comentou, e no isso. diagnóstico. Isso. É, Porque, na verdade, Aline, hoje eu tenho uma visão, né? Eu falei assim do que tá muito, do que foi muito profundo para mim. Mas hoje Sim. eu tenho uma visão de que a gente não admite a nossa solidão. A gente, por mais, eu falo que eu vivi uma solidão a dois por anos, e sinto que meu ex-marido também viveu essa solidão a dois. Isso não é uma exclusividade minha, nem tão pouco feminina. Mas é Sim. que a mulher, ela tem algumas outras questões que também pesa muito no caso da amamentação, né? O puerpério foi uma coisa que eu não conhecia, eu não sabia o que E era que pouco aquilo, se né? fala também, né, para a mulher sobre isso. Exatamente. E eu tive uma dificuldade de amamentação nas primeiras semanas muito grande. E aí eu vou falar uma coisa aqui que ninguém conta para quem está grávida, mas eu vou falar. Eu vou falar. Entrega tudo! Vou entregar. A amamentação parece ser linda, maravilhosa. Ela é. Depois que o bico do seu peito está calejado. Por quê? Né? Por mais preparação que você faça,
a saliva do bebê ali em contato, ela fragiliza e vai encher de bactérias, você tem que limpar muito bem. E eu tive um problema muito sério que, além de ser uma coisa que eu não esperava, né, que fosse acontecer, meu filho não pegava direito o peito, e aí o bico do peito ele rachou e ele ficou pendurado. Que delícia. Então, cada vez que ele mamava, era a alma que fugia do corpo. Isso é uma coisa que provoca dor, nem, não é isso que vai provocar a solidão, mas te fragiliza de uma forma. Tem mulher que não passa por isso e tudo bem, né? Mas te Sim, fragiliza de alguma forma. E aí você está amamentando a criança e o mundo está acontecendo ao seu redor e você está sem dormir, né? O seu corpo mudou, o seu ponto de. Uma coisa que eu senti ali, que é o ponto de equilíbrio, o eixo. Desde a gestação, eu não engordei muito, mas o meu ponto de equilíbrio era uma coisa ridícula, porque eu não conseguia andar direito, né? Nunca mais julguei mulher grávida, mesmo sem barriga, que anda torto, porque você perde o seu equilíbrio, né? E tinha perdido novamente, voltado para trás, e minha casa estava num momento de reforma, eu não fiquei na mesma casa que o meu marido, eu fiquei na casa da minha mãe. E o meu marido pouco ia lá para ficar comigo. Passava as noites só eu e meu filho. Não tinha um apoio de outra pessoa para revezar comigo ou para me chamar caso eu adormecesse. Então eu não tinha nessa sim. segurança. E cada vez que eu pegava meu filho para amamentar, eu sentia uma angústia tão grande, uma dor tão grande, que parecia que era só eu e ele no mundo. E eu falava assim: por que que eu coloquei essa criança no mundo se somos só nós dois? Quem mais vai cuidar dele? E Sim. essa sensação, ela se repetiu depois, porque eu tive 4 anos depois o diagnóstico de autismo do Arthur. Uma coisa que eu não conhecia, não tinha a menor ideia do que era. E eu passava por situações que todo mundo falava assim: é birra, ele não come porque você não alimenta ele direito. E durante a amamentação também tive isso. De até mesmo a minha mãe falar assim: essa criança está passando fome, ele chora porque ele tem fome. Oh, Na verdade, ele chorava porque ele tinha cólica. Ele chorava porque era a comunicação do bebê aquela. E sim, eu também. passava horas e horas com ele pendurado no meu peito, eu tinha muito leite. Ele não conseguia sugar direito, né? Então ele ficava incomodado porque ele não descansava, eu não descansava, né? Então a solidão acontece não é porque exatamente você está sozinha. Você pode ter 10 pessoas ao seu redor, mas você vive uma solidão em grupo. Você vive num mundo em que ninguém está sentindo aquilo que você está sentindo. E esse foi o primeiro momento, a amamentação, assim, que foi muito difícil para mim, até ela entrar no eixo. Né? Um dia eu perdi a paciência, fui no Mário Covas, no banco de leite lá, e a moça me explicou: olha, você segura ele que nem uma carteira, você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí, minha filha, a amamentação virou o paraíso, né? Mas eu continuava me sentindo sozinha, porque foi um processo que ele não passa rápido, né? É. E, e depois disso, aquilo só foi aumentando, porque aí tem as noites que você não dorme. Eu voltei para minha casa depois dessa reforma, o Arthur já tinha 3 ou 4 meses, demorou muito. Muito. Então eu passei as noites sozinha. Tinha minha mãe? Tinha minha mãe idosa, não vai ficar acordando o tempo todo, né? Nem eu ficar Claro. chamando. Mas eu não tinha um pai que me falasse: olha, se você pegar no sono, eu te acordo para você amamentar. Não tinha É nada porque eu acho disso. que eles não podem dar o peito, mas eles podem fazer outras coisas, né? Quando tem essa participação. Mas é, Exatamente. o Arthur tá com 8, ele fez 8? 12. Fez Ai, meu 12 Deus, 12. semanas. Ah, ele tá mocinho, ele anda no banco da frente do carro agora. Ah, gente, essas crianças crescem e a gente não consegue entender como elas crescem. Mas pensa, né? Tipo, 12, volta 12 anos atrás. Hoje já se fala um pouco mais sobre isso, mas se a gente voltar 12 anos atrás, era tipo, ah, o pai tá vivendo a vida, né? Ele, não, por que que ele pode fazer nada? O peito tá nela. Tá, amor, o peito tá na mulher, mas existem outras coisas ali, né? Então, né, é assim, o que eu penso, que se ele estivesse na mesma casa que eu, ele ia me ajudar muito, porque nunca foi uma pessoa que se negasse a me ajudar, nunca, jamais. E não é nem ajudar, é fazer um papel ali de pai, Sim, né?
É Sim. participar, é ter a paternidade presente, né? Mas ficou cômoda aquela situação de ele poder dormir ou não. Eu, eu falo que se fosse, eu A acho que eu obra fazia estava mais legal do que a criança, né? exatamente, exatamente. Então, algumas coisas caminharam dessa forma, né? Não é uma exclusividade minha, nem a minha situação só levou a isso. Eu sei que essa solidão que é acompanhada, na verdade, você não está sozinha fisicamente, mas você está sentindo aquilo sozinha, acontece em vários momentos, né? E esse foi um. Eu acho que mesmo a presença dele, por mais que ele me apoiasse, talvez não fosse tão forte, mas eu sentiria a solidão, né? E a outra situação, que foi mais recente, que você acompanhou aí, né? Eu tive um diagnóstico de sarcoma uterino em janeiro e até então eu achava que era um mioma e estava tratando como mioma, aguardando uma cirurgia, inclusive, para mioma, né? E quando a coisa virou, né? E veio o diagnóstico, pré-diagnóstico, na verdade, de sarcoma, porque o sarcoma poderia não ser e poderia ter diversos graus diferentes, poderia estar em metástase ou não. Eu pouco sabia do que podia acontecer, mas há casos de sarcoma tanto uterino quanto de partes moles na minha família, então eu sabia da possibilidade, né? Que era bem grande. Aquilo foi. Tava todo mundo comigo. Pai, mãe, o ex-marido, os amigos recentes, sabe? Eu tenho pessoas na minha vida que estão há muito pouco tempo na minha vida e que foram muito presentes, assim, sabe? De querer me acalmar no momento. Mas Sim. aquilo que eu sentia, aquele, aquela ansiedade, aquele medo, aquela dúvida, eu senti sozinha. E aí eu tinha medo, e aí a gente fala, né, que solitude é diferente de solidão. E solitude é uma coisa, é uma escolha sua, é um momento em que você para pensar. A solitude, ela não é constante, ela é a procura do seu momento, e é importante todo mundo ter isso, né? A solidão não, a solidão você busca sair, não consegue, né? A solidão você não quer viver aquilo lá, né? Dentro da solidão você tem seus momentos de solitude também. Eu acho isso super Sem importante, dúvida. como eu tive, que eu ficava pensando, falando, não, ó, eu tô sozinha, eu preciso organizar a minha cabeça e entender como isso vai funcionar para mim, né? Como vai ser? E aí vem um pouco de ansiedade também junto, né? Como é que eu Claro. vou lidar com um sarcoma, com um filho autista ao mesmo tempo? E se eu... Aline, assim, a partir do momento que você descobre que é uma mãe atípica, você pensa, eu não posso morrer. A única coisa que você pensa é isso. E que também, na verdade, não é a maior verdade, né? Não Porque é, a criança atípica e ela vai se tornar um jovem atípico e um adulto atípico e você está treinando seu filho para o mundo, né? Mas eu acho que exatamente. já tem ali a super proteção, né? E assim, por mais que você fale, não, eu não vou pensar nisso, você fala assim, eu tenho que preparar meu filho para o mundo antes que me aconteça alguma coisa. Então tudo tem que ser para ontem, né? Isso gera muita ansiedade, é uma coisa muito tensa, Sim, né? Eu busco viver as coisas devagar, mas eu não consigo. Eu tenho que ser muito honesta nisso. E aí esse diagnóstico foi uma coisa que foi me machucando, assim, porque eu falava assim, se eu entrar num processo quimioterápico, hoje você sabe, Aline, eu sou divorciada hoje, né? Não vivo mais com o pai do Arthur. E eu ficava pensando assim, o que vai ser do meu filho se eu não pensava nem que eu ia morrer, mas se eu entrar num processo quimioterápico e ele ter que conviver com isso o tempo todo, né? Só que eu não falava para ele. E eu não falava para os meus pais sobre isso, falava para os meus amigos sobre isso. Né? Até tinha um amigo que falava, esse eu chorei muito, eu falei, não sei como eu não perdi um amigo, né? Porque eu chorei muito no ombro dele, assim, e tá ali firme e forte, meu amigo até hoje. Mas eu me sentia muito sozinha nessa questão do medo, do pensar no futuro do meu filho, de tentar
amenizar as coisas ao redor e até mesmo de tirar o meu pensamento disso, né? Quando eu percebi, e tem uma coisa engraçada, né? Porque isso mostra que você realmente não está sozinho, é o seu sentimento, é a sua Sim. percepção, né? Cada vez que eu pensava, eu falei, vou desviar minha atenção disso, vou me afundar em outra coisa. Alguém vinha e falava assim: Você ainda está pensando nisso? Me Ah, resgatar. Porque a pessoa também estava pensando nisso. Então eu não estava sozinha naquele medo ou naquele sentimento, mas eu sentia sim. que eu não compartilhava aquilo. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Tantra, que os sentimentos são muito nossos, né? São muito particulares. Lógico que coisas amenizam. Eu tive muita coisa que amenizou, né? Nesse processo todo. Mas, por exemplo, e aí eu vou desviar um pouquinho, mas já vou retornar para o assunto. Sim, sim. O sexo é uma coisa compartilhada. O orgasmo é só seu. Não É é outra verdade. pessoa que te dá o orgasmo. É É você que verdade. sente, é você que se abre, é você que ensina o caminho, E ele tá tal. muito mais aqui, né? Exatamente, muito mais aqui. E, e aí, na questão da solidão, né? Do sentir-se sozinho. E isso eu conversei muito com você a respeito até, né? No caso do sarcoma, e foi o meu processo, hoje eu tenho 47 anos, eu sou uma mulher menopausada, né? Porque eu tirei tudo, eu tirei trompas, ovários, o colo do útero, né? Tirei o útero. O colo do útero geralmente é uma parte que não se retira, o meu retirou, porque já estava necrosando, né? A massa era grande, estava impedindo E circulação. tava bem grande mesmo, né, Aninha? Tava. Acho que eu cheguei a mostrar algumas fotos para você de que, assim, meu abdômen estava muito deformado, né? E não é assim, tava gorda. Não, gorda é normal, gente. Gorda é uma condição que tá ali. E é Ele uma outra tava de questão um também, lado né? só, né? Ele tinha um caroço. Porque tanto na gravidez quanto numa doença, as pessoas batem muito ainda, né, sobre essa questão do corpo da mulher. Tipo, Sim. nossa, olha como, né? Ou então a pessoa passou. Eu tive um depoimento de uma pessoa quando eu estava falando sobre isso também que colocou para mim assim: Meu, eu emagreci, tipo, 20 quilos porque eu tive um câncer super agressivo. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Nossa, que maravilha que você emagreceu. Eu falava: Não, eu tô muito Aline, isso doente. aconteceu comigo. Porque nem foi agressivo assim, que é grau 1, né? Não Sim, vou fazer quimioterapia, não vou fazer radioterapia, estou muito bem, graças a Deus. Só vou acompanhar durante alguns anos aí para ver se claro, não volta, né? Mas eu perdi 18 quilos ali. Sumiu 18 quilos. E eu acho que eu comentei com você, né? As pessoas, ai, como você tá bem, gente, eu tô perdendo massa também. óssea. Tá uma merda. Não tá bom, não, né? As pessoas ficam como, ai, não reclama que você tá magra. Eu reclamo, sim, que eu emagreci demais. Primeiro porque eu não tenho mais hormônio, né? É, Sem hormônio, os meus ossos ficam comprometidos. Eu estou perdendo Também. massa óssea porque eu estou perdendo peso. Não tá legal isso, gente. Não é uma coisa feliz, né? Não é uma coisa que eu falei assim, não, eu vou malhar, vou ficar gostosona, não sei o que. Gente, tô sem bunda. Eu odeio ficar sem bunda. Não suporto. Ainda bem Então, que a gente que trabalha com fotografia já sabe as poses que o bumbum fica melhor se precisar fazer uma pose, né? graças a Deus, dá uma lordose, dói tudo. Mas o nudes perfeito tá garantido. Exatamente. Tá. Hoje tem uma cicatriz enorme, mas Mas, Tá Aline, é garantido. Mas uma coisa ainda assim, é. é uma coisa muito sem noção essa questão da pessoa falar, nossa, você ficou super bem. Eu acho muito legal, algumas pessoas chegam para mim, eu acho que elas têm bastante noção quando falam isso, é assim, você tá bem, você não tá mais tão tensa, porque você estava numa vibe tão, né? Isso é legal de ouvir. Eu falo, poxa, que bom que eu tô me recuperando. Que bom Sim. que eu tô saindo daquela vibe de, sabe, doença, de preocupação, tal. Não saí completamente ainda,
Mas tô saindo disso, as pessoas estão percebendo ao meu redor. Tá ficando agradável ficar perto de mim. Porque eu sentia que não era mais agradável. Entendeu? Mas então, isso é uma coisa que eu quero fazer um tocante aqui, que faz parte desse processo, assim, né? Que eu ia até te perguntar, porque eu também, às vezes, tenho essa percepção. Quando a gente não tá legal, e que a gente acaba indo para esse lugar da solidão, eu acho que, nossa, eu vou falar da minha, e aí você fala se isso também foi para você. Quando eu entro nesse lugar, e depois assim, gente, eu não quero falar, eu não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém, porque eu estou insuportável. Toda vez que eu tenho que falar com aquelas pessoas, eu vou falar do mesmo assunto e eu tô cansando essas pessoas. Penso eu, porque tá aqui, né? Na cabeça de uma mulher que é resolvida e que sempre faz as suas coisas, quando ela tá nesse lugar da solidão, que é onde ela precisa desse acolhimento, ela precisa é, ser enxergada, não precisa nem vista, né? É enxergar mesmo aquela mulher, porque a gente fala, ó, me acontece sim, mas para mulher isso é muito mais recorrente. Embora a gente tenha muito mais treinamento para falar sobre sentimentos do que eles, acho que a gente também não quer preocupar. Não quero preocupar ninguém, não quero preocupar meu filho, eu não quero preocupar minha mãe, eu não quero que os meus amigos se preocupem. Só que eles estão vivendo aquilo, assim, e eu lembro até no seu caso, de falar assim, eu sei que tudo que eu disser não vai amenizar o que você está sentindo, mas você não está só, né? Se você quiser chorar, chora, e se você não quiser que ninguém ouça, né? Pega o travesseiro e grita, mas eu ainda estou aqui para isso. E eu acho que quando a gente tem um pouco disso, às vezes você fala, mas eu não sei se eu vou acessar aquela pessoa de novo. Será que ela não está cansada disso? Você sente esse processo também? Senti, Aline. Eu só tenho uma coisa que é diferente de você, que eu acho que é muito. Eu falo que eu não sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa grudenta. Porque todo esse processo, essa coisa de falar com as pessoas, eu evitava falar com algumas, mas as pessoas do meu convívio, eu falava. E eu queria estar perto delas. Eu queria o acolhimento. Então eu buscava esse acolhimento. E eu tinha esse acolhimento como resposta, sempre tive, mas nem sempre. E eu notava o quê? Que a pessoa me dava acolhimento, e aí são várias pessoas que me davam esse acolhimento, mas em algum momento a pessoa tinha que desviar para viver a vida dela. É natural, ela não vive para mim, né? Sim. Os meus amigos não vivem para mim, minha família vive cada um por si, não é para mim, né? E aí o que que eu notava? Que quando eu percebia que elas desviavam, eu falava assim, eu tô enchendo o saco. Já deu, a pessoa já não tá mais me aguentando, esse assunto já tá cansando para a pessoa. Eu era repetitiva nesse assunto. E aí, assim, eu convivo com pessoas que planejam muito, né? O meu trabalho é um trabalho de planejamento com equipes e tudo mais. Os meus amigos planejam viagens e querem a presença, né? Eu mesmo planejo muitas coisas tudo a gente coloca lá para frente, né? E aí toda vez que tinha um planejamento, eu ficava pensando, opa, eu não posso planejar porque eu não sei o que será no meu próximo ano. Eu não sei o que eu vou viver nos próximos 8 meses, né? Então, isso foi uma coisa que eu. E as pessoas, mesmo que eu não falasse sobre aquilo, as pessoas falaram assim, mas peraí, você tem que pensar positivo. Eu falo, gente, vocês não têm ideia. Pensar positivo é uma coisa, mas enfrentar a sua realidade e se planejar para não Uhum. cair é outra diferente. E era o que eu buscava fazer, né? E aquilo foi ficando maçante para as pessoas, eu sei que foi. Mas algumas pessoas ainda assim estavam ali presentes para me segurar, para me erguer, né? E de vez em quando saíam. E quando ela saiu, eu falava, opa, eu estou enchendo o saco dessa pessoa. E hoje, olhando, tá? E me vendo como, como os meus amigos, quando eles têm algum problema, não é que a pessoa, e agora eu entendo, porque eu já não estou mais nessa vibe, quando a pessoa sai daquele mundo que você criou para você, que ela tá. Porque ela também tem a vida dela para cuidar. Sim.
Não é que ela não quer te ajudar, mas ela tem outras coisas, outras demandas para fazer. E ela tem os próprios problemas que às vezes a gente não sabe. Quando a gente Sim, enfrenta isso, a gente fica surdo para ouvir o da outra pessoa, né? Eu percebi isso muito em mim. Eu me resgatei diversas vezes nesse processo de estar desabafando com uma pessoa, entender que ela também tinha os problemas dela. Alguns amigos são muito diretos, falam, opa, peraí, você está vivendo isso, 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 estou aqui para te ajudar, mas eu também estou vivendo, você vai me ouvir. E assim você também distrai sua cabeça, né? Então, assim, dividir problema também é bom, né? é ótimo. E isso foi importante para mim, porque nesse processo eu entendi que eu era ajudada e eu podia ajudar, mas Sim, eu sentia solidão e eu sabia que outra pessoa também sentia, né? Eu falo assim, a gente às vezes culpa, a gente busca culpados, né? A gente sim, aprende a buscar culpados. E na verdade alguns processos não têm culpados, né? Tem vítimas, mas não tem culpados. É o processo que você vive, é o entendimento que você tem, são situações que você passa, porque às vezes você está num processo ali, acontecem outras coisas que não tem nada a ver com o processo e sim. influencia também, né? E isso te provoca alguns sentimentos. É como eu falo assim, amor e ódio, né? Você ama muito uma pessoa e de repente você se pega odiando algumas coisas nela, quando não a pessoa em si, né? O que que fez Sim. aquilo se você tinha tanto amor? São os acontecimentos que vêm. E que você aceita uma coisa, mas não aceita a outra, né? E a E solidão tudo bem funciona também, né? Faz parte. bem. É Eu aquilo que a acho gente que falou no começo, as pessoas vão mudar. vão mudar. E a situação da solidão também muda, né? Às vezes você sai dela e não percebe que saiu, ou entra nela, o que é pior, e não percebe que entrou. Você só nota que entrou quando aquilo já virou uma doença, quando aquilo já te muda o seu dia a dia, mexe na sua rotina, mexe nos seus ciclos de amizade, nos seus ciclos de Sim. vida, porque mexe, né? Mexe, mulher principalmente, mexe nos ciclos femininos, né? A gente muda tudo. Hoje eu falei muito com você sobre isso, né? Que hoje eu tô me reconhecendo novamente. Eu sou uma É. outra mulher. E houve um período em que essa solidão era tão forte que eu não me sentia mais mulher e eu cheguei a falar isso para você ali. Sim, Eu eu falei, lembro eu não disso. me sinto mulher, gente, porque eu vou tirar o meu útero. Gente, como assim, né? Meu DNA não mudou, não. E meu gênero não mudou por conta disso. Mas eu demorei tanto tempo para me descobrir como uma mulher intensa, que sente as coisas ao redor, porque eu acho que eu não era mulher antes, né? Na verdade, Sim. que o meu medo era retornar para o casulo do qual saí, né? E, gente, de verdade, assim, para quem estiver passando por um processo parecido aí, algumas coisas são exagero do povo, cara. A menopausa não é essa coisa tão monstruosa que pintaram que eu chorei para ali. Ai, ali, você é de mim. Mas eu acho É que isso aqui, também ó. tem um. É, isso que eu falar, a cabeça sempre manda, e é o que a gente fala, né? O que para um é uma coisa, para outra é outra. É Exatamente. difícil, por exemplo, eu fico pensando, porque é isso, eu já estou muito mais perto da menopausa do que eu estive de quando eu tive minha primeira menstruação. E, e, e eu só penso assim, no desespero do fogacho, porque eu sou muito, muito calorenta na vida. Mas chegou uma hora que eu falei, mas peraí, quando chegar eu vou ter que lidar com isso lá, por que que eu tô sofrendo agora, assim, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, no geral, além desse processo, é de, olha quanto a gente trabalha muito com mulher, né? Trabalhar com o desenvolvimento Sim, aí feminino, porque o que a gente faz, eu sempre falo, não é só a fotografia é uma parte desse processo que resulta ali, mas o trabalho é um desenvolvimento, é cuidar do autoconhecimento, do amor próprio e da autoestima, usando ali a fotografia como essa ferramenta
que cristaliza, né, aquele momento todo, assim. Mas nas sessões mesmo, e você também já fotografou mulheres na situação do processo ali do câncer, a gente já pegou também muita mulher que passou por divórcio, muita mulher que acabou de ser mãe, muita mulher em várias situações, porque a gente trabalha com mulheres reais, e o quanto a questão da solidão é presente para qualquer tipo de mulher. Não importa se ela está casada, solteira, divorciada, se ela tem filho, se ela não tem filho, e ela não quer falar sobre isso. Ela não quer expor essa dor. Foge do exatamente, é isso, foge completamente. É uma fuga assim, eu não sei nem se elas percebem isso. Eu sei que você tem o mesmo perfil que eu num ensaio de conversar, de fazer a pessoa relaxar e falar sobre o porquê até ela está buscando o ensaio, né? E eu trabalhei com mulheres em processos quimioterápicos, mastectomizadas, e foi fantástico, assim. E ouvi muito delas, dessa solidão, do processo, de que ninguém sente aquilo, do dia da quimioterapia, o que acontece com elas, né, das marcas no corpo e da percepção da família, né, em relação a isso, família porque está dentro de casa, tá, né, não que os amigos não percebam, mas a família está dentro de casa, quem convive mais, de mulheres que acabaram de entrar na menopausa e, né, tiveram assim um boom hormonal muito grande, que mudou demais, Sim. que não consegue se reconhecer e que tem dificuldades de se relacionar, né? Mulheres que se divorciaram e que não querem falar sobre o sentimento da solidão e Sim. porque muitas vezes insistem em não ter um amigo, um companheiro, seja lá que esteja com elas de alguma forma. Por que que elas insistem nisso? E eu passei por esse processo também, né? Sim. Porque elas entendem que se for para sentir essa solidão, que seja realmente uma solidão, né? E isso é muito louco porque eu vivi isso também, né? Não de uma forma tão intensa, mas vivi. Mas também tem as mulheres que estão vivendo essa solidão num casamento que já acabou e elas não querem sair dessa relação com medo da solidão que elas já estão vivendo, né? Exatamente. Então, eu vivi um casamento de 18 anos, nos quais 10 anos desse casamento foi de uma solidão a dois, né? Eu vivi uma solidão e ele vivia também. Ele também vivia isso, porque era uma coisa que não era unilateral, né? E às E vezes a ninguém gente não falava, né? enxerga isso, a gente não enxerga isso. Mas acontece também com o homem, acontece com o companheiro ou com a companheira, independente né, da, Sim, é, uma relação. do casal que acontece isso. E é uma coisa muito estranha isso, né? Porque às vezes você chega num nível, é assim, o início você quer resgatar, né? Você quer sair daquilo, a pessoa até tenta, você responde, mas aquilo não funciona. Chega um momento em que, dependendo do tanto de tempo que você já está sentindo isso, se a pessoa tentar te resgatar, você já não quer mais. Sim. Você se acostumou com aquela solidão a dois, mas também não quer sair daquele relacionamento. Porque você não sabe o que vem, se vem uma coisa pior depois. E se for mais intenso o sentimento de solidão É depois. porque eu acho que você sai da solitude para a solidão, né? Porque por um tempo eu Isso, acho que a solitude, quando você sai de uma relação, seja ela abusiva, seja porque não tinha mais para onde dar, é bacana você ir lá, você vai lá dentro, vai buscar, vai se reconhecer, vai lembrar do que você gosta, do que você não gosta, perfeito. porque por um tempo você se anulou, porque se anula de alguma forma, mas depois, aquela solitude que era aquele processo introspectivo, vira solidão e você já não sabe nem como é que você vai sair daquilo ali, né? Aline, eu levei 2 anos depois da minha separação, né, do meu divórcio, eu levei 2 anos para me reconhecer. Eu quis ficar sozinha. Eu busquei ficar sozinha. Eu não fiz novos amigos. Eu fiquei muito sozinha, porque eu queria entender, né, que aí eu já estava entendendo que eu não estava mais num processo de solidão, que eu estava num processo de solitude,
E foi durante a pandemia, porque minha separação foi no começo da pandemia, né? Eu Hum, já tinha definido que ia me separar e tudo mais, no início da pandemia. E eu fiquei em casa com o meu filho, a gente não se relacionava com outras pessoas. Eu trabalhei em home office, né, por bastante tempo. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu entendi que eu tinha saído da solidão, eu estava na solitude, apesar de estar sozinha em casa com uma criança, eu estava me resgatando, estava me buscando. Eu estava fazendo um apanhado de tudo que eu tinha aprendido, naquilo, de tudo que eu tinha vivido, né? E muita coisa que eu vivi no passado eu só aprendi depois com o passado, né? E foi muito importante esse momento sozinha. Foi muito importante. E eu acho que isso foi solitude para mim, né? Eu falo que as pessoas, conversando com as pessoas, agora que, né, as pessoas estão retornando, tal. sim, Ah, eu já tive tá muita mais seguro. solidão. Eu tive muita solidão, né, nesse momento de pandemia. Fiquei muito sozinha. Eu fiquei sozinha, mas eu não considero uma solidão, né? Porque eu aprendi muito comigo. Eu comecei a me enxergar de outra forma. Eu entendi os meus valores, que até então eu não entendia. Quando alguém falava assim, quais são os seus valores? Eu não tinha a ideia do que era. Falar, vamos falar qualquer coisa aí, né? Vamos pegar alguma coisinha que me faz bem. Mas não é isso. É você É, se reconhecer, é você entender, é você descobrir que você gosta, por exemplo, de cozinhar uma coisa com outro sabor, não com a cara que a tua mãe ensinou, entendeu? É sim, entender que você gosta de assistir coisas que você escolhe, não porque você está num grupo, né? É entender que eu descobri que eu odeio televisão, nunca mais liguei a televisão na minha vida, né? E foi muito importante isso para mim, assim. Então, descobri que tem perfis de pessoas que eu não aceitaria para viver comigo, mas que eu aceito numa boa para ser um amigo, para ser uma sim, amiga, para ir viajar. Por quê? Porque antes eu acreditava assim, me fez bem, tá bom para mim. E hoje não é assim, né? Me fez bem, que bom que me fez bem, né? É bom para eu conviver? Não, né? então, Eu beijo. parei de ver as coisas de uma forma superficial, né? Isso foi muito importante. Eu aprendi a dizer que eu amo na Que solitude. é uma outra coisa, né? Exato. Porque assim, eu sempre falei para algumas pessoas, né, muito próximas de mim, eu amo você, porque as pessoas falavam isso para mim. E não era uma coisa que eu sentia. Olha, acho que umas 2 ou 3 amigas que eu sempre falei, eu amo você, e era uma coisa que eu sentia. E eu falo até hoje. Hoje, eu não tenho medo de chegar por uma pessoa que é recente, que convive comigo recentemente, e perceber que eu tenho amor por ela e falar, eu amo você. Oi, Vitor! Vi! E aí, eu não tenho mais problema com isso. Eu tinha problemas para dizer que eu amo para o meu pai e para minha mãe. Hoje eu não tenho problemas com isso, né? Foram coisas que eu fui descobrindo durante esse período de solitude, que eu vi que é necessário também eu me expressar, né? E se expressar é também não deixar você se afundar em algumas coisas, porque eu falo que dessa solidão vem do nosso silêncio, de não Sim, externar aquilo. Quando você toca num assunto, principalmente num assunto que te machuque, você faz com que ele se movimente, que você saia daquela zona parada, daquela estabilidade e sim, busque outra coisa, né? E eu acho importante. Infelizmente, a solidão não é algo que a gente consegue movimentar com tanta facilidade, né? Existe um processo para isso e cada um tem o seu processo. E às vezes você está se movimentando tanto, buscando tantas pessoas, e isso eu vejo, né, externamente também, que a pessoa busca tanto outros, busca movimento o tempo todo, mas ela não consegue sair daquela sensação, né? Tem sim, isso também, né? sim. Mas acho E que tem tem que se uma respeitar. coisa que eu fico sempre pensando assim, né? Eu até falei um pouco no vídeo que eu fiz essa semana, a gente tá num lugar, de alguma forma, de muito privilégio, se a gente for pensar assim, né? Porque temos aí uma condição social, uma condição
de estudo, de conhecimento, de ferramentas que a gente consegue enxergar tudo isso e ser notada, né? A gente tem hoje esse poder de estar num espaço conversando e falando sobre isso. E o que eu sempre, quando eu penso nisso, quando eu comecei a trazer esse assunto e vi o quanto as mulheres se identificam com a questão da solidão, e que a gente também pega isso durante os ensaios, em processos, de que, primeiro, falta se autoconhecer, falta-se oportunidade para se autoconhecer, e quando essa questão da solidão muda a classe social, muda a etnia, muda, né, muda o CEP, já muda muito. E se para a gente dói, como fazer isso ser expansivo para que mais mulheres percebam isso, assim, né? E tem uma coisa tão intensa, existe, que eu falo que é muito próximo do puerpério também, né? Você não pode se sentir sozinha porque você tem uma criança. Você não pode se sentir sozinha porque você acabou de se casar. O pós-casamento, pós-preparativo de casamento é uma coisa tensa também. Nossa, Porque sim, você sai de um ritmo que você está buscando coisa para realizar um sonho, né? E de repente você cai na realidade daquele sonho que é pagar a conta, tá junto, dividir sua casa com outra pessoa, e você se desviou daquele caminho, porque você está num preparativo de festa, de comemoração e tudo mais, e a hora que você chega na realidade, você fala, opa, né? É tenso isso, né? Então, você estava preparado? Estava, mas você desviou seu caminho em algum momento e aquilo mexeu com a sua cabeça. E muito. esse pós é muito intenso, né? Você e as pessoas acham que você não é que as pessoas acham, não sei nem se elas acham isso, mas elas jogam para você que você não tem o direito de se sentir sozinho. Porque você tem um filho agora, porque você tem um marido agora, porque você tem um novo emprego agora, né? E na verdade é tudo muito novo. Você está sozinho porque está descobrindo um mundo novo para você, né? Uma situação nova para você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo assim que a minha vida é permeada de algumas frases que eu odeio, 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 que são frases de julgamento, que às vezes a gente não percebe. Você fala assim, ah, você julga as pessoas. Eu não julgo. Eu vou ser sincera, eu julgo e quando eu me pego julgando, eu tento me resgatar. Eu falo, opa, pera, eu não estou vivendo o Sim, que a pessoa está vivendo, né? sim, Tem sim. uma frase que eu odeio. Por exemplo, roubaram o seu celular ali. Você estava andando lá na rua, passou alguém de moto, levou seu celular. E aí a pessoa fala, mas também estava dando mole. Esse mais também, meu Deus, eu quero morrer. Mas também o quê? A pessoa tem aquilo, quer fazer daquele jeito. Tá errado Sim, quem roubou, né? Ou tá errado quem maltratou. Ah, mas olha, ela foi abusada, mas também olha a roupa que ela usa. Gente, sim, se ela estivesse sim. pelada, ninguém tinha o direito de tocar Ah, nela. Ana, o que aconteceu essa semana que ficou nos jornais lá, a mulher tinha acabado de parir. Ela Gente, ela isso é foi absurdo. aumentaram a anestesia dela para o cara abusar. É que eu falei assim, algumas coisas que aconteceram nesse último mês e que a gente pouco sabe, né? Porque acontece muita coisa, mas eu choro, e não é porque foi comigo, é porque foi com uma mulher e porque isso ainda acontece. É 2022. O, médico, a solidão que essa mulher passou naquele momento, o trauma que ela vai ter que trabalhar, desvincular essa energia de um momento que ela já sofreu, porque é um parto, né? Ela vai passar pelo puerpério. Por mais que ela tenha ali um marido parceiro, né? Que entende que ele não é que ajuda, mas ele é o que vai paternar. Poxa vida, E agora ela tem um rótulo. sim, E agora ela tem um rótulo. E eu vou te falar. Rótulo é uma coisa, Aline, que machuca demais. Eu ouço às vezes assim, ah, ela é mãe do autista. A puta que pariu, que eu sou mãe do Arthur. Começa daí, né? sim.
Eu falo, eu não tenho o menor problema, meu filho é autista, porque é uma experiência que eu vivo e isso me ajuda muito. Eu trabalho com educação também, e isso me ajuda muito em relação ao convívio com as outras crianças, a entender o espaço que eu trabalho também, que é Sim. bem bacana, né? Então eu não tenho problemas com isso, mas houve um momento em que que eu não sabia o que que era o autismo, que isso só feria a gente, né? Que isso é um rótulo horrível. Rótulos não são bons. Nesse rótulo é bom em produto, em pessoas não são bons, né? Né? E porque você carrega aquilo. Essa mulher que viveu isso, ela tem o puerpério, ela tem um trauma de ter sido abusada por uma pessoa de confiança, que Sim. recebeu, porque ele estava trabalhando, ele estava sendo pago para fazer uma coisa que teoricamente você estuda para ajudar a outra pessoa, e ele fez isso. E aí, Aline, ó, tá vendo? Ela teve um bebê, né? Ela teve esse bebê, ela vai passar por tudo isso e no futuro ela vai ter medo de deixar esse bebê num hospital, se necessário, um Sim. filho, um adolescente, né? Porque a gente carrega essas coisas. Não é uma coisa que apaga da memória. Por mais que você fale, eu não penso mais nisso, mas vai refletir lá na frente de Uhum. alguma forma, né? É o Vai. rótulo, É. né? Acho É o rótulo. que esse é um bom tema até para a gente pensar aí num próximo bate-papo, porque olha só, já passou praticamente uma hora que a gente está aqui conversando, Ana. Já. Eu fico impressionada como de repente a gente vem falar, "Ah, tem uma hora que a gente está conversando. Mas eu acho É. que é isso, assim, né? A experiência, a gente trocar, a gente dar a nossa cara e poder falar sobre isso, sobre como as mulheres. é, não é exclusividade de mulher? Não é. Mas as mulheres são as que são mais afetadas com a questão da solidão, porque elas não têm nem o direito de reclamar. Porque se você é mãe, você tem filho, do que você está reclamando? Se você não tem, mas você escolheu não ter filho, como é que você está reclamando agora de solidão, né? Ou então, vá, adota um pet. É como se fosse também só isso, né? Você resolver o seu problema com isso. Então, acho É. eu fico muito grata da gente ter tido esse momento aqui de conversar e de poder sempre levantar essa bandeira. Nós nunca estamos sozinhas. Por mais que a gente nunca entenda o que a outra está sentindo, é bom saber sempre que tem alguém ali. É a sororidade, né, Aline? É importante. Eu falo assim, os homens criaram um mundo e uma falsa. Não tô culpando os homens por isso. Os homens, a raça humana, né? Criou Sim, uma falsa sensação de que as mulheres não se gostam. Elas não sabem ser amigas. E eu, de verdade, Aline, eu tenho um grupo de mulheres. Você está entre eles, nós da fotografia, mas o meu grupo de amigas. A gente se preocupa uma com a outra, a gente busca exatamente. ajudar uma outra nas pequenas coisas. Eu busco o máximo não julgar, porque eu acho que a pessoa tem que ser feliz com aquilo que ela busca, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela quer experimentar, experimente, seja feliz, sabe? Vai para frente em relação a isso. É sororidade. E, gente, esse negócio de mulheres não se gostam, não se respeitam, mentira isso, gente. Isso daí é uma coisa que criaram para adolescente acreditar. Depois que a gente passa num certo da curva, depois que passou aquela curva, não. Se a gente não se Sim. apoia, a gente sabe que a gente não tem mais ninguém, Mas, né? Joana, você sabe que eu tenho sentido que essa geração aí dos 19, dos 16, 19 anos, tá vindo uma leva que parece que tá um pouco mais preparada para isso, né? Grata. Nossa, Porque já tem uma maravilhoso. outra cabeça. Então, eu tava até conversando agora há pouco com uma amiga, assim, que a gente deseja, pelo menos daqui umas 2 gerações no máximo, que já se posicionem de uma outra forma na vida e para tudo, porque vai dando um banho, né? Vai ensinando, vai mostrando que tem coisa que não vale a pena. Olha, assim, meu sonho, assim, eu não gosto de separar homens de mulheres, eu nunca gostei disso, porque eu tenho muitos primos e eles são maravilhosos, sabe? Eu, assim, cresci no meio da molecada e foi muito importante para mim, como é até hoje. Mas o meu sonho, Aline, é que a gente não falasse só de sororidade ou de fraternidade, não é de homem com homem ou mulher com mulher.
mas se entendesse como ser humano e Sim, respeitar e buscasse estar no lugar. Ah, é impossível, tem coisa que eu não vou entender, que um homem vive que eu não vou entender. Me explica. Eu vou fazer sim. força para entender. Mas o Como eu problema tenho é que as pessoas pessoas. que fizeram força para me entender, entendeu? Então, mas eu acho que essa guerra do sexo, que é natural do patriarcado, vem Sim, desse processo. Porque é mais sim, fácil, como sempre, você pensar em rixa, em guerra, em briga, do que pensar. Então, quando você fala que você é feminista, ou tem mulher que fala, eu não sou feminista, como se aquilo fosse um absurdo. Fala, amor, feminismo não é você ser contra homem. É muito pelo não contrário. é É para que a gente isso. esteja ali numa questão de equidade mais do que de igualdade. Sim, é esse equilíbrio, gente, porque de verdade a raça humana é muito perfeita. A gente que caga ela, né? A raça É humana é isso. perfeita. Eu acho que os sentimentos são perfeitos, porque eles são respostas do que ocorre. O nosso cérebro é uma máquina perfeita também, só que a gente tem que aprender a conduzir as coisas, né? Sim. A partir do momento que você não olha o outro como seu rival, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, sabe? Eu não tô aqui para levantar bandeira e, né, eu falo assim, né, minha mãe fala assim, ah, porque na minha época queimavam um sutiã. Minha filha, eu não sou nada sem sutiã nessa vida. Não queime sutiã, é caro, é caro. Mas brigue por seus direitos, sim, né? E se você quiser ser uma dona de casa, mãe de 10 filhos, brigue por esse direito Tá também, a tudo escolha bem é também. sua. Se você quiser ficar sozinha na vida, viajar, brigue por esse direito, é sua escolha. Brigue por Sim, aquilo que você acredita que te faz bem, sabe? sim. Sem prejudicar ninguém. É aquela história. Se cada um cuidar da sua e fizer um pouquinho, todo mundo vai se dar bem no final, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo se dá bem no final. Eu acho que tem coisas, Aline, que às vezes a gente transforma numa carga tão pesada, né? E, e é um muito particular, como o caso da solidão, que a gente falou até agora, é uma coisa muito particular. Ela é pesada, mas não dá para buscar culpados, né? A gente tem que entender o processo, porque é a percepção do seu espaço, do seu mundo, das pessoas ao seu redor, né? Acho que é isso. Ai, que delícia. Muito bem. Passamos aqui uma hora deliciosa de bate-papo. Muito obrigada. Espero que a gente tenha outros momentos assim. Quero fazer com o Clube da Luluzinha todo. Acho que a gente tem muita coisa para trocar. Eu agradeço de Legal. coração essa conversa com você e a sua atenção no dia de hoje, meu amor. Eu que agradeço, Aline, o convite. Eu sempre adoro conversar com você, que eu acho que a gente tem muito. Nossos assuntos nunca acabam. Não. E foi um prazer, assim, principalmente num assunto que você sabe, quando se trata do mundo feminino, a gente está junto aqui para apoiar cada vez mais mulheres. Muito obrigada. Todo mundo que esteve por aqui, eu tô vendo Michele, Elka, Camila, a Bárbara, a Pri, o Vitor, a Rê, a Beth. Nossa Senhora, mas é muita gente, não dá nem para voltar todo mundo aqui. Mas muito obrigada a todo mundo que veio. Essa live fica gravada, ela vai subir depois lá para o YouTube, a gente disponibiliza o link para todo mundo. Um beijo grande para você e a Para gente você se vê aí também. numa próxima. Obrigada, Aninha. Numa Tchau, tchau. próxima. Tchau.